Oi, gente! Bom, meu nome é Sofia, eu faço parte do time de gestão de pessoas aqui da Track e eu estou aqui hoje com o pessoal do ClienteCast e eles são os curadores da nosso prêmio Experiência do Cliente de 2020. Resolvemos fazer esse podcast gravado porque eles sempre entrevistam as maiores referências do CX e dessa vez é a nossa chance de entrevistá-los, eles que se tornaram aí grandes referências nessa área. Primeiro, vou chamar cada um aqui para poder se apresentar brevemente. Então, primeiro apresentando Hobbs, que é a fundadora e especialista em Customer Success da Consultoria do Sucesso. Oi, Hobbs. Olá, tudo bem? Estou empolgada em ser entrevistada, estar do outro lado é sempre difícil e eu gosto mais de quando eu tenho o poder de eu questionar o outro, entendeu? Eu acho mais fácil. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. Está sendo uma experiência bem marcante. Vou colocar lá no currículo que eu fiz parte desse momento, julgar ali as pessoas, eu acho bem legal. São várias categorias aí do prêmio, então isso me deixa bem empolgada. Obrigada mesmo pelo convite. E é isso, vamos falar de CS. Você já me apresentou aí, né? Fundadora da Consultoria do Sucesso. Hoje o meu trabalho é basicamente dando consultoria, dando mentoria, treinamentos na área de CS. 5 anos aí ao longo desse caminho. Quando chegamos era tudo mato, hoje já está quase tudo civilizado. Então vou tentar agregar aqui a este papo. Por favor, não me constranja como eu faço com os convidados. Obrigada. Pode deixar, eu vou fazer o possível. Agora, André Scaff, Product Manager da Lloyd Smart. Fala aí, Scaff. E aí, galera, eu ia soltar o jargão por hábito, né? Quase que soltou ali o, né? Mas tudo bom, primeiro de tudo, acho que agradecer o convite, acho que eu já tinha postado isso no LinkedIn outra vez, mas é um reconhecimento bem legal do nosso trabalho, de tudo que a gente dedicou nesse quase 2 anos aí de ClienteCast. A gente sempre fala isso, mas nunca que a gente imaginava que ia ter um impacto tão grande quanto a gente teve. Então acho que é um reconhecimento bem legal. Eu já trabalhei com CS durante um tempo, mas agora faz mais de um ano que eu estou trabalhando com produto, né? Trabalhei na Movedesk, hoje estou trabalhando com produto no Load Smart, então a minha carreira está mais virada agora para a área de produto, mas é uma coisa bem interessante porque o Product Manager, né? Geralmente ele é a primeira pessoa a pensar no sucesso do cliente, então é muito interessante ter essa perspectiva de, na hora da criação de um produto, tu já ter isso centrado no cliente, né? Então isso tem sido uma coisa bem interessante nesse último ano aí de virada de carreira. E tem cada vez mais pessoas de CS indo para produto, né? Então, eu tenho conversado, essa semana acho que eu já conversei, a semana passada eu conversei com 2 pessoas que queriam fazer essa transição de carreira e tem sido cada vez mais comum, né? Então, bora pro papo, tô bem ansioso aí também para conversar com vocês. Legal, legal. Bom, estamos também com o Edu Tavares, que é Head of Education da Stiling. Seja bem-vindo, Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Se o Scaff não soltou o bordão, a gente solta. Oi, Sofia, pessoal da Track, todo mundo que está acompanhando, obrigado pelo convite, né? Confiança no nosso trabalho, em colocar a gente para participar desse prêmio super importante que cada vez ganha mais relevância. Ano passado, eu e a Hobbs, a gente estava presencial lá no CX Summit, acompanhando tudo isso, e foi muito bacana. Bom, eu venho aí, né, trajetória com cliente já há uns 15 anos, mas com esse nome de Customer Success faz 6 anos já que eu tô. Tenho ClienteCast, o blog Customer Success Brasil, CS Academy, onde eu dou aulas também, e como você comentou, como Head de Education lá na Stiling. Então a gente cuida da educação dos nossos clientes, que envolve treinamento, capacitação para uso e adoção do nosso produto. Então, obrigado e vamos lá, né, bater um papo. Legal. E por último, mas não menos importante, temos aqui com a gente também o Vinícius Bento, que é o gerente de franquias na Rede Vistorias. Oi, Bento. Olá, tudo bom, Sofia? Como você está? Muito feliz pelo convite, obrigado ao pessoal da Track aí e também ao pessoal do evento. Muito feliz de poder ser jurado. Quando falam a palavra jurado, já vem o jurado lá do Ratinho, sei lá, do... Show de calouros, né? Entra agora, Vanusa! Muito feliz pelo... Mas de verdade, muito feliz. Já venho aí executando um trabalho na área de CS há uns 7 anos.
Já passei por várias startups, já dei mais de 250 consultorias para mais de 250 softwares, e tudo relacionado ao mundo de Customer Centric. E hoje estou num desafio bem grande aí na rede de vistorias. A gente atende já o Brasil inteiro, mais de 400 cidades, então um grande desafio aí para levar o sucesso do cliente para os clientes aí ao invés de software, né? Eu passei por muito tempo em software, agora em serviço. Estou bem animado aí para esse papo também de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer de verdade bater esse papo aqui e também ter vocês como os curadores do prêmio, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouco aqui sobre a cultura centrada no cliente, que inclusive é uma das nossas categorias, né? Então vamos aí para a nossa primeira pergunta. Nós temos visto que muitas empresas vêm se posicionando cada vez mais como uma cultura centrada no cliente, né? Mas na opinião de vocês, contem para a gente aí quais são as ações, os processos e o que realmente faz com que uma empresa tenha, que ela faça, né, essa questão do Customer Centric. Contem pra gente. Bom, vamos do começo, né? Já que a gente está falando de cultura, eu vou falar. Fala bastante de cultura. A cultura, ela entrou de um jeito na minha vida depois que eu tive experiências boas e ruins com cultura da empresa. A primeira startup que eu trabalhei como CS, onde foi a minha primeira oportunidade de criar uma área do zero, ela tinha uma cultura muito forte, mas muito forte mesmo com relação às pessoas. Aquele básico de cultura de rituais, de linguagem, de criação de hábitos, tudo, era muito forte. Isso ficou muito marcado para mim, porque me parecia que era coisa de startup. E aí depois eu fui descobrir que não, que era coisa de realmente que empresa que fomenta a cultura. E aí eu tive outras experiências bem negativas, a ponto de me fazerem pedir demissão, a ponto de me fazerem sair da empresa por não entender aquele funcionamento cultural. Então, para mim, hoje, empresas que têm de fato um processo centrado nessa experiência de cliente, nesse sucesso de cliente, em qualquer coisa que seja relacionada a colocar o cliente no centro desse negócio, ela está muito atrelada àquela coisa lá atrás de missão, visão e valores, que a gente aprendeu a fazer na administração e em algum momento a gente perdeu essa ideia de realmente colocar os valores em prática, de escrever na parede e não colocar no processo. Então, para mim, hoje, empresas que têm essa reverberação, digamos assim, de cultura para levar o cliente para o centro do negócio, estão passando por uma transição de talvez parar de olhar o produto como centro, parar de olhar o processo em si como centro e começar a olhar o cliente. Então, tem uma fasezinha dolorosa ali de mudança, né, que vai acabar acontecendo, mas para mim o ideal pega aqueles valores que estão lá na sua parede, que estão lá escritos no seu site e a maioria dos seus colaboradores nem lembra. Pega o seu processo no dia a dia e vê se eles estão refletidos ali. Se eles estiverem refletidos e ainda assim a sua empresa não for customer centric, é porque os seus valores aqui precisam ser revistos. Então tem um passo a passo aí para mim que não é necessariamente de CS ou de CX, mas sim de cultura organizacional puramente. Envolve muito RH, inclusive, né? Sim, E com cultura certeza. só existe se as pessoas que estão ali, elas fazem e falam o que a cultura prega, né? Então não adianta ter um papel com um texto bonito e ninguém está fazendo aquilo, a cultura simplesmente não existe. Então acho que as empresas que são referência em cultura é porque todo mundo que você conversa, tudo que você vê daquela empresa reflete o que ela diz que é a cultura dela, né? Então isso é muito importante. Com certeza, essa questão do RH que você comentou, eu acredito que para uma empresa conseguir colocar em prática ali essa questão do sucesso do cliente, primeiro ela precisa ter a questão do sucesso dos colaboradores e isso precisa começar ali dentro, né? Inclusive com ações, igual a Robs falou, não é aquilo de estar escrito só na parede, né? Tem que estar no dia a dia, tem que estar presente ali nas ações que são feitas pela empresa, né? Legal. Quem mais quer falar aí sobre isso? Eu acho que a gente pode ver em pequenas ações do dia a dia, né? Eu vi uma palestra, acho que foi do Bruno Giacomelli esses dias. Ele falou que lá na Loft ele é gerente de relacionamento de Customer Experience lá da Loft. E ele falou que teve um determinado problema lá em que todos os diretores ali, toda a galera de C-Level acabou indo para uma sala, para um auditório, expôs o problema do cliente e aí perguntou: e aí, pessoal, o que a gente vai fazer para resolver? Então, e ele ficou impressionado com isso, com esse nível de detalhe em que a empresa estava se preocupando com o problema para que outros clientes não tenham o mesmo problema. Então, às vezes é um pequeno detalhe que
que você se pergunta, pô, essa empresa, ela é customer-centric? Às vezes, olhando para esse detalhe, você vê, sim, se ela está preocupada com o cliente, colocando o cliente no centro, ela vai olhar para essas pequenas coisas do dia a dia para resolver esses problemas, sabe? Então, quando alguém geralmente pergunta qual que é uma ação, que processos que eu posso fazer para melhorar a experiência do meu cliente ou o sucesso do meu cliente, às vezes está até nessas pequenas ações, sabe? Então, você mesmo pode puxar isso para colocar na tua pauta e colocar, ó, a gente tem um problema, chama um pessoal, faz um comitê ali para desenvolver esses tipos de problemas e pensando em resolver problemas do cliente, né? Pensando no cliente lá no final. Então, essas pequenas ações para mim fazem toda a diferença na hora de pensar em ações, sabe? Que geralmente a gente coloca, sei lá, engenharia de foguete, milhões de processos e playbooks e às vezes realmente para ser uma empresa customer-centric, você precisa de muito pouco, né? Às vezes até só de uma mão e de um telefone, de um ouvido e pronto, sabe? Então, até sendo bem simplista aí. Obviamente tem todos os playbooks que podem ajudar aí as grandes empresas, mas trazendo aí bem no detalhe, né? Eu acho que um ponto importante também do que tu tá falando, Bento, é que a gente precisa pensar muito em entregar resultado para o nosso cliente. Não importa, tipo, se a gente está deixando ele feliz, se ele está adorando a experiência, mas se ele não está vendo resultado, no fim, alguma coisa do que a gente está fazendo não está dando certo. Mesmo que a gente esteja entregando, se a gente está entregando uma experiência excelente, mas o resultado não está chegando, o cliente não vai ficar. Então, eu acho que isso é muito importante até do ponto de vista quando a gente está falando de produto, o ouvir o cliente não é ouvir e fazer o que ele está falando. É ouvir e entender onde é que está o problema e achar a melhor solução possível para aquele problema. Não é sair pegando tudo que o cliente fala, isso aqui é ruim, não gosto disso aqui. O cliente, às vezes, ele só sabe expressar o que está doendo, mas ele não sabe o que é melhor para ele. Exatamente. A gente tem que entender o problema, raiz. Eu quero que aquele botão fosse vermelho. Por quê? Por que o botão quer vermelho? Não é só sair e trocar a cor do botão para vermelho, por exemplo, né? Falando de software. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente, para não construir uma empresa centrada no produto, que nem a House falou, de só sair fazendo feature que nem um louco, a gente precisa entender a dor do cliente, resolver para entregar um resultado. Se você resolve um problema que não faz a menor diferença na vida do cliente, tu perdeu tempo, né? Sim, legal. Eu construí coisas para o cliente, né? Dando um spoiler de que dia estamos gravando esse episódio. Hoje eu estava vendo uma talk da SaaS, da Emília Danzinca. Eu sou super fã da Emília, super mesmo. Aquela que trava, que não sai nenhuma palavra quando está na frente dela. E, e hoje ela estava dando uma palestra no SaaSter. E aí, uma das coisas que a gente estava questionando ali era o como é difícil a gente conseguir um alinhamento de pedir para o dev, para o cara que está desenvolvendo as features, escrever os benefícios das features. Muitas vezes é difícil fazer essa transição. E o André com certeza pode falar sobre isso, porque ele sentiu a dor dos dois lados. Isso aí é falta de PM. Porque a gente descreve tecnicamente, né? A gente está o tempo inteiro descrevendo o produto, focando no produto. Ok, mas quando o cliente usar isso aqui, qual é o benefício que ele vai ter? Então, uma empresa que está focada em ser pró-cliente, em colocar o cliente no centro desse negócio ou à frente desse negócio, precisa encontrar um meio dentre os seus processos de conseguir trazer esse benefício técnico para um benefício que o cliente entenda, né? Começar a falar essa língua do cliente, acho que é uma boa forma, talvez, a gente conseguir reconhecer no mercado quem são as empresas realmente praticantes de customer centric. E não algumas que, porque está usando uma técnica, uma métrica, um processo, se considera customer centric. Bom, vamos para a próxima pergunta. Vocês são de segmentos e setores diferentes, né, dentro da carreira de vocês aí. A Hobbs é consultora, o Scaf está mais ali no produto, o Edu é educacional e o Bento cuida ali de franquias. Mas, de certa forma não, né? Totalmente todos vocês estão muito relacionados à experiência do cliente, independente de qual for a etapa ali, né, que vocês estão trabalhando. Eu queria que cada um de vocês contasse como vocês vivenciam e como vocês aplicam o Customer Centric no dia a dia de trabalho de vocês.
Hoje eu acho que eu trabalho no segmento mais diferente de todo mundo, porque eu trabalho para uma empresa de logística americana, que trabalha direto no mercado americano. Então, e eu trabalho diretamente com a parte das transportadoras, né? Então a gente tem que, acho que a parte mais importante para mim é quando eu estou pensando qualquer coisa, por exemplo, a gente está agora desenvolvendo uma nova feature, uma nova funcionalidade dentro do nosso produto, que vai afetar as transportadoras e vai facilitar. E a gente, basicamente, o que a gente faz é trazer esse cliente para dentro da nossa descoberta. Então a gente faz pequenos testes, a gente mostra para eles como é que vai ficar as questões, pede para fazer teste de usabilidade, para entender como é que ele faz o fluxo, entende onde é que está a dor, observa ele usando o nosso produto, pede feedback e tudo mais. E aí dentro de tudo isso a gente compila um grande documento para entender, beleza, esses são os problemas, esses são os experimentos que a gente rodou e daqui para frente a gente vai construir isso aqui. Então eu acho que dentro da parte de produto, o que a gente tenta muito fazer entender as dores, ainda mais porque o mercado de logística é um mercado tão arcaico que o pessoal usa às vezes fax ainda. Então é uma coisa muito antiga. Então a gente precisa entender muito bem e deixar uma experiência muito simples e clara para eles, porque é um pessoal que geralmente não gosta de tecnologia. Então a gente tem desafios de que às vezes a gente precisa que alguém olhe algo que a gente quer mostrar para ele, mas o cara está dirigindo o caminhão. Como é que eu vou fazer isso? E como é que eu vou descobrir que ele estava dirigindo o caminhão? Eu tive que falar com o cara para entender por que tu não respondeu. Ah, cara, eu estava dirigindo o caminhão. Então, olha, são coisas que a gente só vai entendendo por interagir com o cliente, imergir na realidade dele, entender os problemas e agora entender, beleza, como é que a gente torna a vida dessa pessoa mais fácil. Mas alguém quer falar sobre isso? Bom, na Stiling, né, o meu time ali, o objetivo é a gente passar a informação para o nosso cliente, empoderar o nosso cliente para ele utilizar o nosso produto da melhor forma que ele consiga atingir, né, os resultados que ele buscava, né, resolver os problemas, as dores. Então, a nossa experiência, a gente está muito em contato com o cliente em treinamentos, webinars, revisões executivas, contatos próximos, né, no one-on-one e contatos mais em massa. Então, uma sala com muitos clientes diferentes e a gente passando o mesmo conteúdo. Então, a gente tem uma preocupação com o tipo de conteúdo e a forma que a gente vai passar em diferentes canais, né? O desafio é como que eu capacito o meu cliente por um vídeo, da mesma forma que uma reunião e um texto que a gente tem que escrever na central de ajuda. E aí, os indicadores de uso, os indicadores de dúvidas que os clientes abrem no nosso time de suporte, atendimento, se elas diminuem, o que eles reportam de dificuldades. Então, é o tempo todo entendendo a dor que o cliente está passando, como que a gente vai resolver e nos próximos clientes evitar que ele tenha aquela dor. Análise o tempo todo, né? A gente fala de contato com o cliente, tem muita habilidade de relacionamento, a questão, né, de aquele lado pessoas, mas tem um lado muito forte de análises e entender onde que a gente pode atuar de forma mais excelente, assim, né? Como que a nossa eficiência operacional a gente melhora e ao mesmo tempo que o cliente cada vez tem mais sucesso no menor tempo possível. Legal. No meu caso, eu trabalho na Rede de Vistorias, é a maior empresa de vistorias no setor imobiliário do Brasil. A gente já está em 350 cidades e a gente já fez mais de 12 milhões de vistorias, então é um número bem expressivo, assim. A gente atende hoje o mercado B2B e B2C, então eu lido muito com as empresas, né? O B2B, no caso, é uma imobiliária, por exemplo, e o B2C é quem vai fazer a transição aí, vai comprar um imóvel, vai alugar. Então a gente vai lá e faz a vistoria, né? A gente trabalha com serviço, então eu vim do mercado de software, trabalhei alguns anos com startup e se focado em CS para startup. Então, vinha do modelo de recorrência e agora pulei para serviço, né? Que é bem sazonal. Você vai lá, faz um serviço e daqui a um ano talvez você precise de outro, né? Então, não tem uma recorrência nesse ponto. O que é um desafio também bem grande para se pensar.
E quando eu comecei já tem um ano, né? Não tinha basicamente nenhum artigo sobre CS para serviço, que eu já tinha visto assim aqui, pelo menos no Brasil, e ainda tem muito poucos materiais para esse segmento. E então, basicamente, a gente está criando aí o que seria o CS ali para serviços da nossa forma, né? Então, a gente vem atendendo hoje as imobiliárias. Hoje o meu papel é atender quem atende as imobiliárias. Então, eu treino, eu capacito, eu crio soluções para que as franquias, né, elas possam atender os nossos clientes, que são as imobiliárias. Então, a gente tem uma capilaridade muito grande no Brasil inteiro. São mais de 350 cidades. E lidar com o franqueado que atende o nosso cliente é também um grande desafio, né? A gente chama de Partner Success, que também tem e eu aprendi muito isso ouvindo o Cliente Cash. A gente tem um podcast, um episódio para falar sobre Partner Success. E até então eu lidava com o meu parceiro como se ele fosse um cliente, porque ele pagava pra gente, querendo ou não, né? A receita vinha dele. Só que não, ele é um parceiro. Ele precisa ser tratado como um parceiro, ele precisa. Os conteúdos que a gente vai passar para ele é de um parceiro, não é de um cliente. E isso, querendo ou não, eu tive o estalo ouvindo o Cliente Cash. Olha só, isso que eu sou um dos apresentadores. Então, é muito bacana poder fazer parte do Cliente Cash também por isso. E eu estou hoje no mercado imobiliário por conta do Cliente Cash. Num dos episódios, acho que foi o Scaf que comentou que em 2018, eu não sei se foi o Scaf, mas eu lembro bem disso, que assim, em 2018, lá no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, foi o ano do CS no mercado imobiliário. E aí eu comecei a pesquisar várias empresas e tal, cheguei na Rede Vistorias, uma empresa que vem crescendo muito rápido, e estou aí com um grande desafio de implantar o CS na Rede Vistorias, o Partner Success e CS para as imobiliárias. Então a gente está com vários projetos para levar sucesso para o nosso cliente e também experiência do cliente, né? Então a gente está fazendo, por exemplo, ações de chatbot, chatbot para o franqueado, por exemplo, para a gente filtrar qual que é o perfil daquele franqueado que está entrando, porque a gente precisa que entre o perfil correto para que ele tenha uma porcentagem X de chance de sucesso. Então, a gente vem fazendo esse trabalho aí ao longo de um ano. E bem animado, bem feliz. Que bom, que bom. Bom, vocês já entrevistaram aí grandes nomes do CX, né, e conhecem grandes cases de evolução, de crescimento, através da experiência do cliente. Então, contem pra gente quais são os resultados que uma empresa alcança quando ela se preocupa com esse Customer Centric. Acho que uma forma, né, de entender que está indo no caminho certo são as pesquisas e ouvir a voz do cliente, né? Então, tem empresa que faz um monte de coisa, faz produto, serviço, e não ouve, né? Não tem o feedback do cliente. Tem episódios que a gente gravou sobre esse tema com o Tomás, com o Lucas da Gorilla, o Tomás da Track, com o episódio do B2 Crowd também. Então, ouvir, né? Então, tem CSAT, tem NPS. A gente falou muitas vezes durante vários episódios sobre os problemas do NPS e os riscos do NPS. É justamente quem não aproveita o NPS para, de fato, ouvir o que o cliente tem a dizer e só se preocupa com a nota que ele está dando. Então, entende, se o teu cliente está recomendando a tua empresa, você está fazendo alguma coisa direito. Se ele ele dá uma nota baixa ali, ele é um detrator, não necessariamente o teu produto não está funcionando, não está servindo para ele, mas pode ser a tua camada de serviço, pode ser um monte de outras coisas. Então, ouve o cliente, fala com o cliente, liga para o cliente, conversa de vez em quando, mesmo que não tenha uma pesquisa específica, bate papo com ele, aproveita a oportunidade. Então, eu vejo que tem muita empresa que desconhece o cliente, não dá voz para ele. Então, a dica, assim, acho que uma importante, tem várias formas, mas ouvir mais o teu cliente. Puxando um pouquinho para o lado dessa questão da consultoria, né?
Acho que o meu principal desafio é conseguir mostrar o que é o resultado do Customer Experience, ou do Customer Success, ou do Customer Centric, porque quando o cliente chega para mim, ele já está um pouco enviesado. Muitas vezes ele quer pelo motivo errado ou a coisa errada. Então ele foi lá, viu alguma propaganda, viu um artigo, viu alguma coisa e descobriu que cancelamento agora se chama churn e que existe uma técnica milagrosa que vai fazer ele parar de perder cliente. E aí ele chega para mim nesse desespero. Vai então, Roberta, Hobbs, agora eu preciso ter essa coisa chamada CS na minha empresa e eu quero que você me ensine a como é que eu calculo churn. Eu falo, tá bom, eu te ensino, mas isso vai resolver o seu problema? Porque essa questão de existir milhares de técnicas, de ter um monte de nome bonito, de ter um monte de sigla, um monte de coisa, meio que ilude as pessoas a achar que agora eu sei calcular o meu churn, então quer dizer que eu não vou mais ter churn. Agora eu sei fazer uma pesquisa de NPS, quer dizer que o seu NPS vai ser bom? Não quer dizer. Então, a gente se ilude e se impressiona muito pela técnica e pelo nome bonito e acaba esquecendo, tá, calma, por que eu quero fazer isso na minha empresa? Por que agora eu quero ser uma empresa customer centric? Então, essa normalmente é a primeira pergunta que eu faço para os meus leads, né, os meus possíveis clientes. Por que você quer fazer isso no seu negócio? Você quer vender mais? Você quer reter cliente? Você quer ter um nível de fidelidade ou ser muito bem falado no mercado por quem já é seu cliente? Você quer ter advogados de marca? Enfim, vamos entender esses motivos para daí eu te dizer qual é o melhor caminho para você chegar naquilo que você quer. E não tem problema nenhum você querer ser customer centric para vender mais. Não tem problema nenhum você querer ser customer centric para ter advogados de marca. O importante é, você tem um objetivo, existem técnicas diferentes para cada uma dessas soluções que você quer e nenhuma delas é milagrosa. Então, acho que o meu dia a dia é essa dificuldade aí. Obrigada por estarem me respondendo. Eu acho que um ponto que o Raul falou que eu gosto de falar muito, por que a gente usa a Customer Centric como estratégia? O Customer Centric é uma estratégia de crescimento da empresa. Então, por que a gente é Customer Centric? Porque dá certo, porque faz a empresa crescer mais rápido, de forma mais escalável e com menos custo. Então, a gente adota uma estratégia de crescimento centric que já foi comprovado de que ela é hoje o jeito mais sustentável de se crescer uma empresa. Se tu tem bons referrals, se as pessoas estão te indicando com boas indicações, tens um churn controlado, tu tens bons feedbacks para o teu produto, porque o teu cliente está próximo de ti, confia em ti. Porque uma coisa que o pessoal erra muito é pegar feedback do cliente e não dizer, olha, por esse feedback que tu me deu, eu fiz essa mudança no produto. Então, quando o cliente ele sente essa confiança, o resultado, no fim, que a gente busca é crescimento da empresa. Só que qual que é a diferença desse crescimento? Ele, em tese, é um crescimento mais sustentável, mais barato, porque a gente tem mais indicação e tem mais. Precisa de uma coisa, é uma coisa um pouco mais orgânica, e tu consegue também construir um produto que resolve melhor o problema do teu cliente. Então, essa é uma das coisas bem que faz muita diferença, né? Scaf, queria que você contasse para a gente também um pouquinho, a Ká tá falando aqui, sobre os resultados do CX ou do UX no produto. Então, eu acho que uma coisa muito importante, hoje eu trabalho, a gente tem uma que a gente chama de trindade no produto, né, quando a gente está desenvolvendo o produto, que é o Tech Leader, que é o líder técnico, o UX Designer, que é o cara que trabalha com a parte de design e tudo mais, e o PM. Então, essas três pessoas, elas estão super alinhadas para criar algo que vai entregar sucesso para o cliente. A parte de UX é muito voltada para entender como eu vou resolver o problema. Então, por exemplo, o PM ele vai dizer, eu tenho um problema. Esse problema aqui é importante e eu tenho que resolver esse problema. A gente vai ter resultado tal resolvendo esse problema e vai destrinchar tudo sobre o problema. Então, o PM ele é meio que o trazedor de problema, ele só fica enchendo o saco das pessoas. Aí eu vou lá e vou conversar com o meu UX. Meu UX, o que ele vai fazer? Ele vai entender como resolver esse problema da melhor maneira possível, com a melhor experiência para o meu cliente, para chegar no resultado que a gente está pensando. Então, o UX ele traz essa questão muito importante de entender como é que a gente resolve esse problema da melhor maneira possível. Então, essa é uma grande entrega que o UX traz, e aí entra em cima da questão de a gente entender qual que é a experiência ideal para o cliente, entrevistas com clientes, testes de usabilidade, várias outras questões, e tudo isso no fim vai impactar na experiência do cliente dele, né?
no final. Então, acho que essa relação com o UX, com a User Experience, né, com o profissional que trabalha ali com a gente, é o que faz muita diferença na hora de entregar um bom produto ou não. Se essa relação não é uma relação madura, que tá bem, que trabalha bem junto, a gente acaba só fazendo o quê? O PM descobre as coisas, o UX desenha a telinha, dá para o cliente. E aí dá pro tech leader, né, pro engenheiro desenvolver o negócio. Quando é um trabalho feito em conjunto, a solução sai uma solução mais completa. Bom, vamos aí para a última pergunta. Na verdade, a gente queria pedir dicas para vocês, dicas para os colaboradores que querem implantar uma cultura de CX na empresa, e também ao contrário, né, dicas para presidentes, para CEOs, para diretoria que querem engajar os colaboradores em uma cultura voltada para o cliente. Acho que uma é que eu falei na questão anterior, né? Ouça o teu cliente, entenda o que está acontecendo com ele, as dores, as aflições, por que ele contratou a tua empresa. Esse é um exercício, assim, muito interessante, bem simples de fazer. Por que você chegou até aqui? Que problema que você tinha que você acreditou que com a minha empresa, com o meu produto, com o meu serviço, você iria resolver? Ele muitas vezes é surpreendente, porque o cliente fala coisas que a gente, teoricamente, deveria saber e às vezes nem imaginou. Pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser que ele tinha um problema que, de fato, o nosso produto não resolve e ele está lá acreditando que vai resolver. Esse é aquele cliente, né, com o perfil errado, o bad fit, que a gente tem que evitar, porque ele custa caro para ser adquirido e depois não vai ter sucesso. Mas é uma questão bem interessante. Pergunta o teu cliente ali. Acho que essa fica a minha dica. Nessa linha de conversa, comunica, pergunta, seria importante um conversar com o outro, assim, tipo, o liderado operacional que quer colocar uma área de customer centric porque viu alguma coisa, e o presidente da empresa conversarem. Porque um sem o outro não vai funcionar, eu sinto em decepcionar. Então tem que ter alguém lá na operação, que vai ser o operacional, que vai desenhar, que vai fazer acontecer, mas dificilmente isso se fortalece sem um top-down. Sem alguém no nível C-level, um grau hierárquico alto, que vai dizer isso aqui vai acontecer, porque agora é assim que isso aqui tem que acontecer. Porque senão existe muita resistência operacional. Sempre foi feito desse jeito, não tem um motivo, ninguém me contou por que eu deveria fazer isso aqui diferente. Então, esses dois têm que conversarem muito. É bem importante ter alguém que execute e ter alguém que dá o top-down. Esse, para mim, é um dos pontos fundamentais para fazer essa transição começar a funcionar. A gente parar de colocar o produto, talvez, como centro do negócio, e começar a colocar o cliente, porque todos acreditam e entenderam por que isso deve ser feito. Então, vai diminuir a resistência e o atrito. E colocando em cima do que o Robson falou, acho que tem um ponto super importante, que é muito difícil que essa cultura ela venha de baixo para cima, né? Que venha da operação e consiga ir poluindo a empresa. Geralmente vem da operação, alguém da operação prova para alguém lá de cima que funciona, e aí vem de baixo para cima. Eu não conheço nenhum caso onde aconteceu dessa maneira, né? De que foi indo para cima, porque se não vem de cima para baixo, se não tá no DNA da liderança de todo mundo, é muito difícil. Então, uma dica que eu tenho para os colaboradores, se tu acredita muito nisso, cara, constrói um case mostrando assim, olha, tudo que a gente consegue fazer, os problemas, então constrói um documento provando que vale, que é importante, principalmente com números, com dados, que isso vai ser melhor para a empresa, apresenta para quem for, para o diretor e tudo mais. Cara, se tu tiver argumentos convincentes com bons dados, se a empresa não quiser adotar, aí a gente tem um problema um pouco diferente cultural da empresa, né? Aí é um problema um pouco mais difícil. E para líderes e donos, tipo, cara, conheçam a estratégia, é uma estratégia de crescimento da empresa, é uma estratégia sustentável e liderem pelo exemplo. É uma coisa super antiga, mas, cara, liderem pelo exemplo. Eu lembro de uma palestra do Ricardo Pinho, que eu vi que eu gostei muito, que é uma das melhores palestras que eu vi sobre implementação de cultura de CS, que ele falava muito de que no começo, cara, ele bombardeava o time dele com artigos sobre CS, sobre coisas, ele mostrava o engajamento dele em aprender sobre CS para popular essa cultura. Ele fazia ele evangelizava a empresa com isso, né? Então, eu acho que
a coordenação, diretoria, a liderança, eles têm seus maiores evangelizadores que tem quando se decide fazer isso, né? A minha dica está muito ligada a um dado que a Lilian Oliveira trouxe no podcast. Na participação dela, ela falou que a área de CS e CX, elas começam a trazer resultado depois de aproximadamente de 8 meses a 2 anos. Então não é uma estratégia que você vai colocar e você vai tirar um resultado ali em 3 meses, né? Pode até tirar, pode ser que dê um tiro super certo, mas a minha dica está relacionada a esse dado, que é teste, né? Você precisa testar e saber, isso é uma dica também para a galera C-level, né? Saber cobrar os testes certos dos seus liderados, né? Porque geralmente o pessoal não sabe o que está sendo feito de execução de trabalho ali do atendimento ao cliente e não é cobrado, os testes não são cobrados, não tem um processo sobre esses testes que estão sendo executados. Porque se você está testando o CS ou o CX agora, muito provável que você esteja testando, né? Então, um exemplo é o meu próprio case. Assim, eu tive 8 testes até chegar no modelo de implementação ideal para um parceiro nosso lá na Rede Vistoria. Foram 8 testes, cada teste mais ou menos 1 mês aí. A gente mediu cada um e viu qual que seria o ideal, né? E aí a gente foi por aquele caminho ali. Então, saibam cobrar os testes dos coordenadores, dos seus gerentes, e que eles façam constantemente, e todas as áreas tenham testes rolando o tempo inteiro. Então, acho que seria uma dica aí. Também não só ligada a Customer Success, mas totalmente ligada a Customer Success. Então, testes, para mim, é uma das coisas que eu tô sempre no meu radar, assim. Bom, gente, vamos caminhar para o encerramento agora. Eu queria agradecer vocês, mas primeiro o Edu tem uma notícia e tem uma fala para a gente, né, Edu? Tenho. Então, esse encerramento é o meu último encerramento como um dos participantes do ClienteCast. O prêmio CX, né, o prêmio Experiência do Cliente, a minha oficialmente a última participação aqui no grupo. É um misto de emoções, né? Triste, obviamente, por um lado, de deixar esse projeto de 1 ano e meio, quase 2 aí, 60 episódios, tantas horas, tantas pessoas incríveis, amigos que eu fiz, né? Os 3 que estão aqui, a gente se aproximou bastante. Mas, por outro lado, também confiante, né? O ClienteCast não está acabando, continua com eles e certo de que tomarão as melhores decisões e muita coisa boa ainda por vir. Um agradecimento incrível e quis aproveitar esse momento porque, né, além da minha última atuação ser no prêmio que vocês estão promovendo, a Trek, que desde o começo nos apoiou, acho que lá no primeiro ou segundo episódio o Tomás já chamou a gente, pô, que legal esse projeto, puder contribuir de alguma forma, conta com a gente. Ano passado a gente foi para o CX Summit, a Karina ajudou pra caramba, a gente entrevistou um monte de gente. A entrevista mais emocionante que a gente fez, pelo menos para mim, né, que foi com o pipoqueiro Valdir. Minha favorita. Um monte de gente favorita. que eu pergunto qual que é o teu episódio favorito. Disparado as pessoas falam do pipoqueiro Valdir. Lágrimas rolaram, de verdade. Então, foi super, acho que um momento bem oportuno estar sendo aqui com vocês. Agradeço novamente pelo convite. Deixo aqui meu muito obrigado à Trek, a todos que nos ouviram nesse tempo, que me ouviram e me deram feedbacks, mensagens positivas de carinho. Isso certamente me motivou a continuar com o projeto. Sigo com outras frentes aí na minha jornada e principalmente agradecer os 3, né, Hobbs, Bento e Scaff. Valeu por tudo. Ai, gente, não gosto de despedidas. A gente aqui agradece. Eu segurei sua onda lá no Valdir Pipoqueiro, vou segurar sua onda aqui agora de novo, tá? Só para a gente continuar nessa linha. Muito obrigada
por tudo. Todos os momentos de contenção no grupo. O Edu sempre é aquele cara que chega, não, calma, gente, vocês estão viajando, vocês estão ficando louco. Para de ter ideia maluca. Então, se algum momento der ruim, pode deixar que a gente vai te mandar mensagem, tá? Boa. Eu acho que o Edu ele foi o catalisador de tudo isso, né? Quando ele convidou a gente começou tudo com o convite do Edu pra gente ser editor no blog. E aí disso a gente teve uma reunião em janeiro de 2019, né? Foi janeiro de 2019. Foi. A gente teve uma reunião e aí a gente pensou, tá, beleza, vamos ver o que faz de podcast. E eu nunca me esqueço que o primeiro episódio que a gente fez, a gente foi lá, botou pra gravar e ficou conversando durante 2 horas. Só conversando, só trocando ideia. Só falando besteira. E aí disso bem teve um trabalhão enorme. Tô lá umas 12 horas de edição que teve pra fazer, que nessas 2 horas de episódio os transformaram em 36 minutos, que é o nosso primeiro episódio. Ele é um episódio que o pessoal fala muito da qualidade, que não tem um conteúdo, mas no fim, esse é o meu episódio favorito, porque ele foi o nosso primeiro, ele foi um episódio, acho que o mais cru de todos. Foi o mais, tipo, a gente fala sobre assuntos, a gente fala sobre várias coisas, mas lá a gente falou da gente. Lá a gente falou, tipo, a gente tava conversando como 4 amigos e se fazendo um experimento. Então, cara, sem o teu empurrãozinho do não seria possível, então fica aqui o meu agradecimento sincero. Eu acho que a gente já teve várias, eu e tu, a gente teve várias indas e vindas aí. A gente chegou a trabalhar junto por um tempo, né? Foi bem interessante. Então, eu acho que, cara, independente do que tu botar a tua cabeça no que tu for fazer, vai ser foda. Então... Valeu, Edu. Já foi meu cliente, meu parceiro aqui de podcast, meu sócio. E agora, eterno professor aí. Com certeza, carinho imenso por você. E tamo junto aí, cara. Vamos conversar muito ainda. Vamos, espero ser convidado agora, né, para participar do Cliente Cast. Falar de education, né? Boa. Valeu. Verdade, agora tem que ser o entrevistado, né? Uhum. Edu, eu também queria agradecer, assim, por essa sua parceria com o pessoal, no sentido de trazer tanto conhecimento mesmo, de trazer tanta informação para a gente, para todo mundo aí, todo o pessoal dessa área, né? Eu tenho certeza que você, dentro do Cliente Cast, conseguiu ajudar muitas pessoas, sejam elas a implementar essa cultura dentro da empresa delas, ou quem queria entrar um pouco para a área, né? Queria aprender um pouco mais sobre essa área. E fico feliz que a Trek conseguiu participar dessa sua história, dessa parte da sua trajetória aí, que eu tenho certeza que ainda vai ser de muito sucesso. Legal, obrigado. Valeu, pessoal. Bom, gente, é isso então. Muito obrigada, pessoal. Foi muito bom, foi um prazer de verdade conduzir esse bate-papo com vocês. Você que está assistindo, que gostou, marca seu colega, marca um amigo e comecem agora mesmo a melhorar os seus resultados, usando sempre uma cultura centrada no cliente. Não se esqueçam de acompanhar todas as etapas do Prêmio Experiência do Cliente 2020 no nosso site e acompanhem também as nossas redes sociais. Muito obrigada, gente, e é isso. Valeu! Até mais. Podcast, rapaziada. Aqui, ó. Tchauzinho, gente. Muito obrigada.